Ok, alô turma do censuramento remoto, Davi Guimarães aqui. Primeiro eu queria me retratar por não conseguir assistir a apresentação dos outros integrantes da turma. Esse trabalho vai ser a apresentação resumida de um artigo para a disciplina de tópicos avançados em processamento de imagens. E o que esse artigo trata é sobre a necessidade de se aplicar e a forma como deve ser aplicada a correção atmosférica para uma classificação de imagens. Então, é um artigo que eu acho bacana, porque, embora polêmico, ele busca responder algumas questões que nós nos fazemos dentro de processamento de imagens, dentro do censuramento remoto. São questões que precisam de um pouco mais de esclarecimento. Então, esse artigo ele faz duas perguntas científicas principais. A primeira é quando é necessário você fazer uma correção atmosférica antes de uma classificação de imagens. E a segunda questão é que, se uma correção atmosférica for necessária, assumindo um cenário onde é necessário que você faça uma correção atmosférica, dos métodos disponíveis, quais métodos devem ser utilizados para fazer essa correção atmosférica? Antes de dar continuidade e aprofundar um pouquinho sobre essas duas perguntas, os dados que foram utilizados nesse trabalho foram as imagens do TM, do Landsat 5, aqui estão expostas as bandas do TM. A área de estudo é no distrito de Guangdong, na província da China, no delta do rio Pérola. Então, aqui tem a órbita ponto, se alguém tiver interesse em conhecer a área. Os dados foram 7 imagens multitemporais, então os dados vão de 1988 até 1996, são 7 imagens. E agora a gente retorna às questões. Então, primeiro o autor busca responder quando é necessário você fazer uma correção atmosférica. Então, de que forma que ele trata isso no texto, né? Em algumas circunstâncias você precisa de fazer algumas correções atmosféricas quando você tem variações nas propriedades radiométricas da sua imagem, ou então quando você tem dados de fontes multitemporais. Um exemplo da variação radiométrica seria o NDVI. Um NDVI normal é igual ao que está apresentado na equação 3, ali, que seria a banda do infravermelho menos o vermelho sobre o infravermelho mais o vermelho. O NDVI, por outro lado, considerando a distorção da atmosfera, seria igual ao que está apresentado na equação 4. Então, você tem a subtração da atenuação do efeito atmosférico no seu dado. Só que esse efeito ele não é linear, né? Se fosse só uma equação simples de soma e subtração, ok, mas para todo o raster, para sua imagem inteira, fazendo essas divisões, você altera a distribuição do seu dado. Então esse seria um caso onde você, se você fosse trabalhar com NDVI, você ia precisar de fazer uma correção atmosférica, não só NDVI, qualquer outro índice que trabalhe dentro das propriedades radiométricas, né? Uma normalização da imagem para dados multitemporais, você precisa que todas as imagens da sua série temporal sigam um mesmo padrão. Esse também seria um caso onde você precisaria de uma correção atmosférica. Mas o autor também afirma que para muitas outras aplicações envolvendo aplicações de a classificação de imagens, a correção atmosférica não é necessária, né? Então, e que casos são esses onde você não necessita de uma correção atmosférica? Um dos casos, além de uma classificação de uma imagem de só uma data, se você trabalhar com uma imagem de uma data apenas, uma imagem apenas, um dado momento, você não precisa de fazer uma correção atmosférica. Se você tiver um índice de vegetação, talvez você precise de transformar do número digital, do DN, para uma grandeza física, mas até aí não é corrigir a atmosfera, você pode pular essa etapa. Então, contanto que os dados de treinamento estejam na mesma escala relativa, corrigido ou não corrigido, a correção atmosférica tem pouco efeito em uma classificação, né? Outros autores também afirmam isso. Então, o que se busca é um padrão. Se os seus dados estiverem dentro de um padrão, a correção atmosférica não se faz necessária. Aqui tem um exemplo bacana, um gráficozinho, que mostra uma das formas de correção atmosférica, né, o DOS no caso,
Dark Object Subtraction, o que ele faz? Supondo para N bandas, para uma banda X, uma dada banda X e uma dada banda Y, que você tenha duas classes, uma hipótese, a classe 1 e a classe 2. E aí você aplica uma DOS, uma Dark Object Subtraction. Nesse caso, o que vai acontecer é o seguinte, você vai pegar o objeto mais escuro da sua cena, talvez a água ou uma vegetação bem escura, e vai dizer que aquilo é o zero da sua imagem, e você vai fazer uma subtração disso, do valor de radiância, e aí você vai ver que a sua classe, que antes se comportava como 1, agora se comporta como 3, a sua classe que se comportava como 2, agora se comporta como 4. Alterou? Alterou. Mas na matriz de covariância você não teve modificação nenhuma, então você deslocou a sua distribuição, mas você não alterou nada nela, estatisticamente falando. Você só fez um deslocamento do seu dado. E como os classificadores eles majoritariamente trabalham de forma estatística, eles não sentem alteração. Então, o autor afirma isso no texto, ele afirma que se você estiver trabalhando só em um dado momento, se isso aqui fosse entre duas imagens, duas imagens diferentes, onde uma você aplica correção atmosférica e a outra não, ele já ia detectar como 4 classes, mas se você está trabalhando, se você em uma você faz a correção atmosférica e na outra não. Então, o que se busca é um padrão. Se você não fez correção atmosférica, em uma você não vai fazer na outra, se você fez em uma, você faz na outra. Contanto que o padrão das imagens seja mantido. Ok, então sugerido quais são as ocasiões onde se deve e onde não se deve fazer uma correção atmosférica, quais métodos devem ser utilizados? E aí o autor propõe 8 métodos. 4 métodos de DOS simples, né, de Dark Object Subtraction. Ele propõe 4 equações de DOS diferentes, por isso tem um asteriscozinho ali. E aqui só estão 5 dispostas, porque a primeira DOS equivale a 4 métodos de correção atmosférica. Os outros que ele propõe é o Dense Dark Vegetation, DDV, MDDV, que é o Modified Dense Dark Vegetation, para Path Radiance e o Ridge, Relative Atmospheric Correction. Não vou entrar dentro de o que cada um desses faz na parte 1 do vídeo, porque a parte 1 do vídeo é só um resumo rápido do que foi feito no trabalho. Então, ele propôs esses métodos de correção atmosférica, e as conclusões que ele tirou foi que a correção atmosférica é necessária quando o dado de treinamento tem uma variação temporal. Se você tem uma variação temporal, você precisa de padronizar esses dados e você precisa de fazer uma correção atmosférica. Outra coisa que ele aponta que foi importante que aconteceu foi que todas as correções atmosféricas melhoraram os dados da classificação. Então, se você vai fazer uma classificação, por que não, né? Aplique. Mas não faça isso de forma leviana. Busque busque fazer conscientemente, porque por vezes você pode, de repente, enviesar o seu dado com uma correção atmosférica. Então, é uma questão que deve ser feita com cuidado. Porque todo o pré-processamento em uma imagem, você está alterando a originalidade dessa informação. E às vezes o seu classificador vai ter mais facilidade em trabalhar com o dado, tirando que DN não é informação radiométrica, mas ele trabalharia até melhor com o DN do que com uma correção atmosférica mal efetuada. Sobre a reflectância de superfície, você tem duas formas de algoritmos mais simples e algoritmos mais complexos. Os mais complexos, o autor afirma que eles correspondem melhor para uma qualidade de previsão da reflectância de superfície. Então, a reflectância de superfície fica mais bacana quando você aplica esses algoritmos mais complexos. Mas, em contrapartida, os algoritmos mais simples eles se comportam melhor para dados multitemporais. Então, existe um índice, né, de separabilidade, que é o Jeffrey Malthusita, se não me engano, se eu pronunciei correto. Então, esse índice ele busca a separabilidade entre classes, ou entre distribuições. E entre imagens, o autor quer uma distância curta, uma distância pequena. Você quer que as suas imagens multitemporais estejam todas próximas dentro desse padrão. Então você quer
curta distância de Jeffrey Malthusita. E um algoritmo simples, ele consegue isso. Em contrapartida, supor num cenário onde você está fazendo uma classificação, você quer uma grande distância de Jeffrey Malthusita, porque você quer que as suas classes sejam bem separáveis, né? Então é isso que é apresentado ali naquelas ilustrações ali embaixo. Isso é só um overview, é só uma apresentação superficial do que é proposto no trabalho. A parte 2, se supor num cenário otimista onde ela vai ser feita, e muito em breve, ela vai aprofundar mais no trabalho. Eu agradeço a atenção da turma e me encerro por aqui.